Deixa eu ligar para o Dr. Rafael Portela. Aqui a gente vai usar o mecanismo do Viva Voz. Ó, o pessoal me ajuda aí. Se o som não estiver bom, vai me falando aí. Vamos ver se a gente consegue. Dr. Rafael Portela, boa tarde. Tudo bem com o amigo? Dr. Rafael Portela, boa tarde. Oi, boa tarde. O áudio tá bom aí, o pessoal? Estamos ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32. Desculpa, doutor Rafael Portela, mas nós tivemos que vender o nosso equipamento de áudio para consertar o helicóptero, porque o nosso helicóptero ele não funcionou. Aí a gente teve que vender para pagar. Tudo bem com o senhor, né? Acabou o crédito. Ô celular, Paulo Henrique, seu celular não era de linha? Né? Vamos ver se agora a gente fala. Vamos ver se ele atende, né? Vamos ver se ele atende. Ele está achando... Doutor Rafael Portela, desculpa, acabou meu crédito. Ô, meu amigo, estamos aqui, viu? Vamos, doutor Rafael Portela, vamos falar rapidamente. Eu sei que o senhor está em atendimento, mas ontem uma pesquisa, ela feita entre os jovens, falava que 80% são favoráveis ao uso da pílula do dia seguinte. O senhor é médico, oncologista, também é ginecologista. O senhor poderia, porque eu falo que o jovem, ele não pensa no futuro, ele é imediatista, né? Então ele acha que a pílula do dia seguinte resolve todos os problemas. O senhor poderia dizer para a gente mais ou menos alguns males que essa pílula no dia seguinte ela pode trazer para as pessoas, doutor? Olha, André, boa tarde a você, boa tarde aos seus telespectadores, né, que te acompanham aí pelo Capital Urgente, que nesse momento estão aí com essa dúvida cruel acerca da famosa pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é muito simples. Basta você imaginar que o outro nome dela é contracepção de emergência. Ou seja, a indicação maior dela é para aquela pessoa que por algum acaso ou não toma anticoncepcional, nem injetável, nem comprimido, ou não usou preservativo, não tem DIU, enfim, é uma pessoa que não tem nenhum meio de contracepção e que por acaso teve uma relação sexual e que esteja temendo por uma gravidez. Então, essa é a única indicação, basicamente, desse modo de contracepção, que é chamado de pílula do dia seguinte, porque se toma 12, 24 horas depois da relação, né? Portanto, seria, entre aspas, no dia seguinte, e é apenas em questões de emergência. Ela não deve ser usada como método contraceptivo de rotina da pessoa. Por quê, doutor? O que ela pode causar? Olha, André, basicamente, essa droga, esse remédio, ele é uma droga chamada levonorgestrel, que é uma progesterona, um hormônio, portanto, numa dose alta, numa dose muito elevada. O efeito básico dela é semelhante ao efeito do anticoncepcional que a mulher toma ali um dia após o outro durante 21 ou durante 28 dias, aquelas que tomam sem interrupção. A diferença basicamente é a dose e, portanto, a diferença vai ser na forma de administração. Uma pessoa não pode ficar tomando continuamente esse hormônio nesta dose, porque daí ela pode ter todos os efeitos que se tem de tomar os hormônios do grupo das progesteronas em excesso, ou seja, ganho de peso, em outras palavras, engordar, que é a coisa que as mulheres mais têm medo nessa vida, aumento de pressão, retenção de líquido, nervosismo, irritabilidade, apetite excessivo, e sem contar outros problemas a longo prazo que a gente tem medo, como por exemplo o aparecimento de câncer no fígado. Que se sabe, é conhecido que o uso prolongado de esteroides ele pode aumentar o risco de aparecimento do câncer no fígado. E muitas pessoas, doutor Rafael Portela, elas utilizam isso quase que diariamente, ou utilizam... O senhor trouxe um dado importante, né? Uma pílula do dia seguinte, ela contém quase que uma cartela inteira de anticoncepcional, doutor? É uma dose alta, né, André? Uma dose bem elevada em relação àquele comprimidinho da pílula normal que se toma durante 21 dias. Aquela dose lá, ela vai causando uma inibição lenta do ciclo menstrual e, portanto, ela vai inibir a ovulação e outros mecanismos também estão envolvidos. A questão da contracepção de emergência é que se faz uma dose muito alta e que
faz essa inibição, ou pelo menos tenta fazer, já que é um método que falha muito, esse é um outro ponto, tenta fazer essa contracepção, essa inibição da ovulação. E aí eu queria também deixar bem claro que a chance de falha desse método é muito elevada, certo? O anticoncepcional, quando a mulher toma diariamente, mesmo assim, eventualmente esquecendo de tomar na mesma hora, o risco dessa mulher engravidar é muito baixo, em torno de 2%, 3% no máximo, é um risco muito baixo. Com a contracepção de emergência, esse risco pode chegar até 15%, 20%. Então, é um método, definitivamente, não é um método muito eficaz se comparado com os demais métodos. Então, os farmacêuticos, eles mentem, né? Fala, toma a pílula do dia seguinte que a chance de engravidar é zero. É farmacêutico, né? Isso é uma inverdade, tá, André? Isso aí, infelizmente, não é verdade. Isso aí quem está falando não está dizendo a coisa correta. Agora, claro que se você tem 85% de chance de não engravidar, isso em relação a zero é muito. Mas uma chance de 10, 15, até 20% de falha, isso é considerado um número muito elevado. Agora o senhor tratou de um assunto que eu acho que, assim, tomar mais 2 minutinhos para o senhor aqui. A longo prazo pode trazer câncer. E o câncer não é uma doença que surge do dia para a noite, né? Ela lentamente vai se formando dentro do organismo, né? Essas pessoas que vão usando essas pílulas sem a preocupação, porque a doença ela não se manifesta no mesmo dia, o que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Porque o jovem hoje ele não pensa no amanhã. Eles acham que tomando a pílula do dia seguinte hoje, ele é imortal, a saúde dele é eterna e ele não tem problema com nada. Poderia dizer que daqui a 10, 12 anos ou até menos, nós vamos ter uma legião de pessoas com câncer vítima da pílula do dia seguinte, se não fizer algo, doutor? Olha, eu acredito que não vai chegar a tanto, André, porque é um método pouco utilizado. Hoje em dia, apesar de ainda haver muitas falhas, mas as pessoas já previnem bastante a gravidez em relação ao que era 15, 20, 30 anos atrás. Então, assim, a gente não acredita que vai acontecer essa legião, a menos que as pessoas passassem a voltar a ter os hábitos antigos. Estão banalizando o sexo. Não acreditamos. Estão banalizando. É um risco muito grande de se ficar utilizando isso com frequência, tá? Isso, lembrando, uma vez ou outra, isso não vai ter problema com relação ao câncer. Tá? O problema com relação à chance de aparecimento de câncer é com o uso contínuo, o uso repetitivo de altas doses de hormônios. Isso também vale lembrar, que é válido para aquele pessoal que gosta de ficar musculoso, bonito e tal, e fica tomando hormônios aí, muitas vezes de origem clandestina, em doses que a gente chama de doses cavalares, doses muito elevadas de hormônios. Isso sim se sabe reconhecidamente que aumenta o risco de câncer. Agora, doutor, o senhor atende no hospital do câncer aqui, é oncologista respeitado. Está aumentando muito, doutor, o índice de pessoas que estão tendo essas doenças, o câncer, né? Porque ela praticamente ela é administrada, mas ela é fatal. Está aumentando muito o índice de pessoas com câncer, doutor? Olha, com câncer, assim... em qualquer região. Que a gente está falando de pílula de seguinte... Não, o câncer em geral. Não. Isso aí não. Então está havendo aí as pessoas estão mais conscientes e estão se precavendo mais, né? Exatamente. Agora... alguns aumentos em taxas de câncer de mama, de câncer de pulmão, de câncer de pele, mas isso não tem nada a ver com o uso de pílula de seguinte, nem com anabolizante, essas coisas aí não. Tem o Netinho, né, aquele cantor que queria ter o corpo perfeito, tomou bomba e agora está lá quase que morrendo por causa do corpo perfeito. Então também esses anabolizantes causam câncer. Podem causar. Eles podem causar câncer e também podem causar eventos que a gente chama de eventos tromboembólicos, ou seja, o indivíduo tem embolia pulmonar, tem embolias renais, cerebrais, dessangramentos, hemorragias, problemas de coagulação, né? Também são problemas que podem advir do uso incorreto desse tipo de hormônio, de manipulação hormonal. Ok. Doutor Rafael Portela, obrigado. Fica o convite para que o senhor venha aqui ao programa falar ao vivo sobre esse assunto, porque saúde é tudo que a gente busca, a vida, né? Afinal de contas, vivemos pela vida. E às vezes a gente encara de forma equivocada, errada, né? A gente usa o nosso organismo errado
aí depois a gente corre atrás do médico para tentar aí recuperar uma saúde que a gente tinha e perdeu, né? Exatamente, André. A gente tem que sempre buscar ter bons hábitos de vida saudáveis, sempre com muita moderação e com muito equilíbrio. Isso vai prevenir, isso vai nos dar uma vida de boa qualidade e prevenir o aparecimento de uma série de doenças. A você também, muito obrigado, André, a todos os telespectadores. Estamos sempre aqui de braços abertos, ok? Obrigado, doutor. E o senhor é cristão, né? Uma pessoa que defende a vida. Obrigado pela entrevista. Obrigado mesmo, doutor. Obrigado, André. Um abraço. Boa tarde. Tá vendo? Conversando com o médico, né? Conversando com o médico. Nós não temos acesso ao sistema único de saúde que deveria funcionar para orientar as pessoas sobre riscos, né? A gente fala que o remédio pode ser veneno dependendo da dose. Se a pessoa não souber a dose correta, ela acaba tendo problemas.